Agora vamos pregar. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 20. Eu não sei se é impressão minha ou está alto as coisas aqui, que tá, isso aqui que está alto. Eu me ouvindo, eu acho uma bênção me ouvindo. Eu não sei como as pessoas aguentam. Todos encontraram? João, capítulo 20. Eu quero conversar com os irmãos sobre esse texto. E eu quero falar com os irmãos sobre não se apresse em sair da presença de Deus. Amém? É um texto bastante conhecido, é o texto da ressurreição de Jesus, descrito no Evangelho de João. Diz assim o texto, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol onde estivera a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E ela então voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Amém? Essa é uma das narrativas mais lindas da Bíblia. Eu reputo como uma das narrativas que deixa o nosso coração em festa. É a ressurreição do nosso Salvador. É a ressurreição de Jesus Cristo. É o fato que nos deixa o coração alegre, em festa, porque Ele ressuscitou, nada é e tudo está. Tudo pode mudar porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo e Ele está entre nós e nos abençoa e cuida de nós, e nada que nós temos ou passamos pode ser igual
nenhuma perturbação, nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma aflição, nenhuma situação pode ser dita desde então é impossível, porque Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, tudo pode acontecer. Amém? E nós, quando estamos na presença de Deus, nós temos que ter essa certeza absoluta no nosso coração, de que tudo pode ser mudado. Esse é um texto que está dentro do contexto onde Jesus havia se reunido com os seus discípulos, havia conversado com eles, havia dito para eles: olha, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que ele seja preso, é necessário que ele padeça, que ele morra, mas ao terceiro dia eu volto. Se eu não for assunto aos céus, se eu não estiver com o Pai, o Espírito Santo não vem. Mas não se turbe os vossos corações, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não houvesse essas moradas na casa do meu Pai, eu iria dizer para vocês: eu estou indo para o Pai e eu vou preparar a morada para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E foi conversando com eles, e foi dizendo isso para eles, e o momento da crucificação foi chegando, e ele foi preso, e ele foi machucado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi traspassado por uma lança, e ele morreu. E os seus discípulos viram aquilo, as mulheres viram aquilo, os seus seguidores viram aquilo, viram ele ensanguentado, coroado de espinhos, descido da cruz, levado ao sepulcro, sepultado, e como de costume, chegou o momento de perfumar o corpo de Jesus, e de tratar o corpo de Jesus, e Maria foi lá para fazer isso, e ela chegou logo de madrugada, o sol ainda não havia nascido, e quando ela chegou, a pedra havia sido removida. Maria olhou aquilo, viu que o corpo não estava ali, que a pedra havia sido removida, e ela saiu correndo, chegou para os discípulos e falou: levaram o corpo do nosso Senhor e eu não sei aonde eu colocar. E os discípulos então saíram correndo, e pelo que o texto nos diz e pelo que entendemos aqui, era Pedro e João, e Pedro correu, e João correu mais do que Pedro, porque talvez fosse mais novo do que ele, e chegou João à beira do sepulcro, botou o carão lá dentro, deu uma olhada, como diria o caipira, deu uma espiada, e viu que o lençol e os panos que cobria Jesus estavam ali, mas o corpo de Jesus não estava, e eles acreditaram no que Maria havia dito, realmente levaram o corpo de Jesus, e eles voltaram. E Maria ficou, e chorava, e angustiada, porque ela queria cuidar do seu mestre. E viu 2 anjos sentados, e ela falou: foi vocês que levaram o corpo do meu Senhor? Fala aí, eu vou lá cuidar dele. E aí uma voz atrás dela falou: Maria, e ela reconheceu a voz. Ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: onde é que vocês levaram ele? Fala para mim. Ele falou: Maria. E ela falou: mestre. E correu para segurar. Eu imagino a alegria, eu imagino a felicidade, eu imagino a explosão que foi no coração de Maria quando ela reconheceu que Jesus estava ali. E ela o segurou. E ele falou: não me segura. Não me segura mais. Vá lá e diga para os meus irmãos. Diga para eles que eu vou para o meu Pai, o Pai de vocês. Eu vou para o meu Deus, o Deus de vocês, e eu encontrarei com eles lá no mar de Tiberíades. E no final daquele mesmo dia, ele encontrou com esses discípulos amedrontados, trancados, e Jesus chega no meio deles e diz para ele: paz seja com vocês. E falou para os discípulos: pode me tocar, pode bater em mim, pode ver os meus sinais, sou eu mesmo que estou falando com vocês, e novamente eu digo para vocês: paz seja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês.
Eu acredito que esse foi o encontro mais fantástico que já houve no universo. Eu imagino que foi um encontro apaixonante, um encontro de um reencontro que para eles era impossível, inimaginável, eles não criam naquilo, eles não entenderam aquilo, mas eles viram na frente dele Jesus, e Jesus estava ali, estava conversando com eles, estava dizendo para ele: paz seja com vocês, e a paz está aqui no meio de vocês. E eu quero aprender com esse texto. Eu olhei para esse texto, um texto já conhecido, e eu olhei para ele, e eu enxerguei algumas coisas, e eu quero compartilhar com os irmãos, porque esse texto tem algumas coisas a nos ensinar na vida, e eu espero poder aprender juntamente com os irmãos isso que o texto está me ensinando nesse dia. Amém? A primeira coisa que eu aprendi com esse texto, que eu vi nesse texto, é que quando nós corremos com uma notícia precipitada, nós acabamos por prejudicar a situação tremendamente e confundir as pessoas tremendamente com notícias que não são reais. Maria viu aqueles lençóis ali, viu aquilo e saiu e falou para os discípulos: roubaram o corpo do Senhor e nós não sabemos onde colocaram. E os discípulos saíram correndo, apavorados também, porque... E eu quero dizer para os irmãos que uma palavra precipitada sobre as coisas de Deus podem levar as pessoas a crerem de maneira totalmente errada. Nós somos pessoas que vivemos num mundo de muitas vozes para todo lado. Essa semana mesmo nós tivemos uma notícia horrorosa, aliás, várias notícias horrorosas da violência, das tragédias, de coisa ruim, aquelas vozes chegando, e nós temos aquelas notícias e aqueles canais de televisão, noticiários que amam a tragédia porque sobrevivem da desgraça, sobrevivem do lixo, sobrevivem das coisas ruins, e essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia, essa é a nossa guerra, isso é que está acontecendo conosco, e aquele monte de vozes chegando, e no meio de tudo isso nós encontramos um monte de religioso gritando que você é vitorioso, você tem vitória, vem aqui que aqui é o lugar da vitória, põe a sua cabeça aqui, leva esse lenço, leva essa toalha, leva esse sabonete, toma banho, se enxuga aí que você vai ter vitória, e a gente está nesse meio, e a gente está nessa coisa toda, e você não sabe se você é tragédia, se você é vitória, se Deus é, se Deus não é, se Jesus é bom, se Jesus não é, se Ele quer muita coisa de mim, se Ele não quer nada, e eu estou no meio disso tudo. E um monte de notícia errada está chegando. E a nossa cabeça fica sem saber no que crer. E às vezes chega no final do dia, a gente está perdido. A nossa oração é mais uma reza do que um estar com Deus. O nosso culto é mais um ajuntamento solene do que um momento de louvor e adoração a Deus, que em meio a toda essa tragédia nós estamos sobrevivendo, confiando em Deus. Nós estamos tão atribulados, tão cheios de coisa, e de repente nós nos pegamos crendo em cada bobagem. Me lembro que outro dia uma pessoa, muito gente boa, conversando comigo, disse para mim assim: meu irmão, nós temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Não é bonita essa frase? Não, acho uma frase bonita. Vamos combinar, é bonita, né? Dá aquele negócio, principalmente quando essa frase é dita para o outro, né? Porque quando é dita para a gente não é boa não, mas quando é dita para o outro, nossa. Você pega uma pessoa meia boca que está meio pendengando, você vira para ela e fala assim: faça a sua parte que Deus faz a dele.
Você vê uma pessoa sofrendo, onde é que está o seu pecado? Confessa o seu pecado, isso é pecado. Pecado escondido. Já ouviram isso? Já viram isso? Isso é notícia errada, que nos leva a crer erroneamente também, porque uma pessoa que está com problema, você fala um negócio desse, faz, putz, está aí meu problema. E essas coisas começam a tomar conta da gente, porque a gente precisa. Vamos combinar só entre a gente aqui, não vale precisar levantar a mão nem nada. Mas quantos copinhos d'água você já colocou em cima do rádio para pegar um sonzinho do óleo? Vai que dá certo, ninguém está vendo. Né? Momento de desespero, aquele momento da angústia, né? Aquele momento da aflição. Vou dar um pulinho naquela igreja, se não fizer mal, se não fizer bem, mal também não faz. Vamos tentar. Essas são crenças errôneas que vão tomando conta do nosso coração, porque a gente começa a ouvir notícias erradas, e quem ouve notícia errada, crê errado. Quando você crê errado, você toma as atitudes erradas. E aí começamos a caminhar longe do Evangelho. E a notícia que nós começamos a passar para frente, sabe qual que é? Roubaram o corpo do nosso Senhor. E nós não sabemos onde colocaram. E aí as pessoas falam, esse pessoal é de lá e está dizendo isso, é verdade. Vou nessa também. Eu me lembro de Jó, quando Jó estava numa situação terrível. Ele se encontra com 3 amigos. E os amigos dele falaram assim, Jó, você está em pecado. Está na cara, você está no pecado. Confessa o pecado. Confessa o pecado que você fica bom. E Jó olhava para ele e falou assim, não há culpa nenhuma em mim. Mas os amigos dele? Que não tem o quê, ó? Tem sim. E ele falou, não tem não. Eu estou bem na fita. Hoje, é muito comum você ouvir dizer assim, faz a corrente aí do 21 dias, mas jejum, não erra, falhou um, perdeu, mas faz, é 21 dias da desamarração, faz os 21 dias, no 21º dia, você vai sentir a bênção chegando. Vem aqui na terça-feira do milagre. Não pode ser na quarta, é na terça. Deus aqui age na terça. É na terça do milagre. Agora, se o seu problema é encosto, vem na sexta. Que liberta. Problema de casamento, aí vem na quinta do sentimento. E dependendo da nossa situação, a gente escolhe um dia e vai. Porque a gente crê errado, a gente acredita em notícia errada. A gente acredita num monte de coisa. A gente acredita mesmo. Se algumas pessoas usam uma pimenta aqui para tirar uma olhada, uma arruda na orelha para tirar uma olhada, nós usamos uma oração forte. Oração forte, oração fraca. Onde já se viu? Notícia errada. E esse é o grande problema quando a nossa notícia é precipitada. A Bíblia diz, em Atos 17, no versículo 11, os bereanos eram mais nobres, porque eles conferiam pelas Escrituras se aquilo que estava sendo dito por Paulo realmente era verdade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós seguimos por caminhos errados, por notícias erradas, porque nós não conferimos pelas Escrituras para ver se aquilo que está sendo dito realmente é verdade.
Porque João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se a verdade libertar, vocês verdadeiramente serão livres. E nós precisamos, irmãos, estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, para nós sermos livres, livres com Deus. Porque quem é livre com Deus, quando alguém fala assim, faz a sua parte, que Deus faz a dele, você vai falar: não, Senhor, mesmo que eu seja infiel, o meu Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, pois quando Ele foi fazer um pacto comigo, não tendo por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Ele é fiel. Deus é bom por princípio, o caráter de Deus é assim, Deus é bom. Deus é fiel, mas nós vamos em notícias falsas. Notícias falsas não levam a crenças falsas não levam a uma vida falsa, e uma vida falsa não leva a uma depressão, a uma tristeza, a um enfado, aí a igreja fica ruim, Deus fica ruim, cantar fica ruim, orar fica ruim, tudo fica ruim, porque eu estou crendo errado. Mas quando eu creio certo, como é bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Amém? Mas existe uma outra coisa. Os discípulos correram, e quando você corre por causa de uma notícia falsa, você, quando chega, a sua leitura é errada, é falsa. Pedro e João correram, chegando lá, eles viram, olharam um para o outro e falaram: realmente, o que ela falou é verdade. Não creram que Jesus havia ressuscitado, eles creram no que Maria tinha falado. Porque Maria, falando e não falando naquela época, era a mesma coisa. Eles não acreditavam na mulherada. A mulherada não tinha valor nenhum. A única pessoa que começou a dar valor para a mulher foi Jesus. A mulher não tinha peso nenhum. É por isso que na Bíblia, a Bíblia coloca a mulher assim: seja sujeita ao seu marido, seja submissa. Porque era na época, era a cultura. Vai fazer isso hoje. Fazer isso hoje, você não apanha. Apanha. Nós fomos colocados para estar um ao lado do outro, caminhar junto. Mas existia isso, da mulher não ser nada, a mulher falando. Então, quando eles chegaram lá, que eles creram o seguinte: bom, que ela falou realmente, é verdade. E voltaram. E voltaram tristes. Porque a leitura que eles tiveram foi uma leitura errada. Porque eles creram errado. Quando você crê errado, você vive errado. Quando você vive errado, tudo se torna triste. Como é que eu sei disso? Porque no Evangelho Sinótico de Lucas, no capítulo 24, diz que Jesus encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús. E começou a conversar com eles. Falou: o que está acontecendo aí? Você não está sabendo? Você é forasteiro aqui? Tá. A última notícia, saiu na Globo. Você não viu? Aquele que se dizia profeta, que nós acreditávamos que fosse nos salvar, nós pensávamos que ele era o cara, morreu. A mulherada lá falou que viu alguma coisa aí, mas foi mulher, né? Tristes, cabisbaixo, porque estavam crendo errado. Quando você crê errado, é um problema. E você só vai aprender a crer certo quando você se dispor a ler a palavra de Deus e conhecer Deus pela Bíblia. Tem que ler Bíblia, tem que estudar a Bíblia,
tem que conhecer o Jesus da Bíblia, que é o Jesus de Nazaré. Nós precisamos disso, nós dependemos disso. Nós necessitamos, nos dias de hoje, desesperadamente disso. E quando as nossas crenças, elas são falsas, elas têm duas coisas também, elas são superficiais. Sabe aquela pessoa que um dia está crendo de um jeito que se pegar um leão, rasga, de tanta fé, aí você encontra com ela no outro dia, está correndo de um gato? Já viu gente assim? Você fala assim, vai ter vigília às 5 horas da manhã lá na Serra da Mantiqueira. Oh, glória, lá estarei diante do Senhor. E vai, e faz, e vai. Para. Daqui a pouco você vai visitar a pessoa. Só o mesmo. É crença superficial, é a superficialidade da espiritualidade. Aqueles crentes que vivem momentos, são coisas muito superficiais, nunca tem profundidade. Eu acho bonito no livro de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, entra na água, e Ezequiel começa a entrar na água. Onde é que está a água? Está no joelho. E agora? Está na cintura. E agora? Só nadando, Senhor, porque a coisa aqui está profunda. As águas aqui são profundas. Assim é a nossa vida com Deus. Nós iniciamos a vida com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí a pouco você já está falando. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas você precisa chegar na hora aonde você vai mergulhar em águas profundas, mergulhar em Deus, aonde nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor, porque você o conhece pela Bíblia. Nós precisamos, nós carecemos, nós necessitamos, a nossa alma anela em conhecer a Deus dessa maneira, porque ela quer realmente ser inundada da presença de Deus. É muito comum a gente estar orando e falar, Senhor, derrama o teu Espírito, Senhor, derrama amor, Senhor, derrama graça. Ele não vai derramar não, irmão, já está derramado. O Espírito Santo já veio. Você tem que dar lugar. Dá lugar na sua vida para Ele agir. Dá espaço para Ele. Deixa Ele te usar. Aí você fala, Senhor, derrama amor no meu coração. Deus coloca uma pessoa chata do seu lado, você sai. Senhor, me dá paciência, vê a tribulação, você reclama. Senhor, me enche do teu Espírito, o Espírito vem, você... Minha mãe falava assim, eu quero falar em línguas, eu vou subir para o céu, porque tinha isso no pentecostalano, viu? Quando na virada, se não fosse batizado com o Espírito Santo, na virada da vida para a morte, você falava. Porque tinha que falar a língua dos outros. Passou por isso? Tinha que falar a língua dos outros. Mas minha mãe falava assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas no meu quarto, sozinho e bem quietinho. Irmãos, deixa o Espírito Santo de Deus te encher. E a maior evidência de você ser cheio do Espírito Santo, não é você sair falando em língua que ninguém entende, não é isso não. É você ter na sua vida fé, amor, paz, longanimidade, bondade, temperança, domínio próprio. Esses são os frutos de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Então dá espaço. Ouvi outro dia uma frase, o melhor de Deus está por vir. Não está não, já veio e se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio, já está, já é seu, está em você. Nós cremos de uma maneira muito boba, irmãos. A gente daqui a pouco está comprando um livro de autoajuda para dar uma força para a Bíblia. Não precisa de livro de autoajuda, irmão. Esse aqui é o livro que o alto ajuda-nos.
Chega de livro, pensamento positivo, fala 3 vezes, eu creio, eu creio, eu creio. Grande coisa você vai fazer na vida. Mas bobagem. Todo dia que você sair de casa, diga, tudo posso naquele que me fortalece. Você não é Paulo. Você não passou pelo que Paulo passou, você não viveu o que Paulo viveu. Paulo diz, eu, Paulo, posso dizer isso, tudo posso naquele que me fortalece. Você tem uma dor na unha, fica desesperado. Quer dizer que Paulo disse? Não. Irmão, vamos crer gostoso, vamos crer bonito, vamos crer em um Deus que é um Deus de realidade, de pé no chão da vida. Um Deus que quando a gente está com dor no dente, é dor no dente que a gente está. E tem que tomar remédio para tirar a dor de dente. Não adianta falar, está curado, está curado, está curado. Vai doer, vai para dentista, meu filho. Umas crenças bobas. Deus faz milagre? Faz. Acabei de ler um tremendo milagre aqui. Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte, está na mão dele. A morte do inferno, a chave do inferno e da morte, está na mão dele. Isso é o maior milagre do mundo. Mas a gente não pode ser infantil. Vamos arrumar a igreja, vamos orar para arrumar a igreja. Não, tem que dar dinheiro. É com dinheiro que se faz as coisas. Vocês não estão entendendo? A gente fica criando umas coisas bobas. Deus pode fazer, Deus pode tudo. Deus pode tudo, Ele é Deus. Aliás, só abrindo um parênteses, quando se trata do ambiente de Deus, não te mete. Que o ambiente de Deus é ambiente santo. E não é santo porque eu digo e você diz. É santo porque Deus o santifica. Então, quais são esses ambientes? Um deles, que a gente não toma cuidado, é julgar o próximo. O juízo é uma coisa que pertence a Deus. Juízo é uma coisa que pertence a Deus. Cuidado com o juízo sobre a vida das pessoas. Gente é gente de Deus. Deus comprou cada ser humano com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Cuidado com o comentário que você tece sobre a vida do outro. O ser humano tem dono. Ambiente de julgamento é ambiente de Deus. Só Deus pode julgar o ser humano. Ele não deu autorização para nenhum outro ser humano julgar o outro. Toma cuidado. Ambiente de perdão é ambiente de Deus. Jesus, quando estava falando do perdão, ele falou, onde tiver 2 ou 3, no ambiente de perdão, eu vou estar no meio deles, porque é ambiente de Deus. É ambiente de Deus. E a gente fica entrando de sola nos ambientes de Deus. Quando o ambiente é de Deus, é um ambiente santo. Quando é santo, silêncio e respeito. Amém? Então, voltando, Deus pode tudo. Deus pode curar de um espirro a um câncer em 1 segundo. Porque Ele é Deus e a Bíblia mostra isso. Agora, o que nós não podemos é viver uma vida achando que milagre é brincadeira. Quando você vê uma igreja aqui, um milagre aqui, um milagre ali, um milagre aqui, um milagre ali, pode começar a duvidar. Porque milagre é milagre porque é raro. Milagre é milagre porque é raro. Vocês já viveram momentos de milagre? Vocês já viram milagre? É uma coisa raríssima. E quando acontece o milagre, parece que você pega em Deus, assim. Porque é Deus fazendo. E Ele pode fazer hoje. Porque Ele pode fazer na hora, no momento, no instante, aonde Ele quiser. Porque Ele é livre. Mas vamos ter o pé no chão. Para a gente ter o pé no chão, a gente precisa parar de ouvir notícia errada, porque a gente vai crer errado, e crendo errado a nossa vida vai ser ruim. Jesus veio para a gente ter vida abundante. Você quer ver uma coisa legal? O casal está se mordendo que nem gato e cachorro. Vamos orar. Irmãos, oração resolve? Resolve. Eu creio que resolve. Oração é bom para tudo. É igual o melhoral. É bom para tudo.
Mas agora escuta aqui. Não adianta orar se você não muda. Se você trata mal seu marido trata mal você, e isso não muda. Você está precisando tomar juízo na oração. Precisa tomar juízo. Precisa se perdoar. Mas se perdoar de verdade, se perdoar que nem gente grande. Porque esse negócio é bobagem, irmãos. Bobagem. O negócio de chegar lá e ficar assim, ai Senhor, repreende o diabo, que diabo? Antes de amarrar o diabo, amarra a sua língua. Sabe? Antes de expulsar o diabo, presta atenção. Essas coisas de gente criança, coisa de ingenuidade, ingênuo. Coisa boba. Relacionamento é coisa séria, coisa de gente adulta. É coisa de gente que se reconhece, se assume e toma responsabilidade na vida e fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso com você, olha, me perdoa, eu não devia ter feito, eu errei, me perdoa, e a pessoa está disposta para você estar perdoado, eu também peço perdão, e a vida é assim. Vai tenta ficar em círculo de oração aí, em conjuntinho, profeta, em reunião de casal, psicoterapia, se você não resolve o problema de caráter. Entendeu? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Isso serve para tudo. Relacionamento de pai com filho, relacionamento de namorado, as coisas que não funcionam. Outro dia eu coloquei um post assim, que é verdade, né? É uma outra situação também que a gente vive muito. Não adianta você procurar metade da sua laranja se você é um limão azedo. Bobagem. Bobagem. Negócio de ficar procurando um namorado em Deus. Deus não é santo casamenteiro, é Santo Antônio que é o casamenteiro. Gente, vamos crer com maturidade. Deus pode fazer qualquer coisa, Deus pode. Deus é bom. Deus é tremendo. Nós vivemos nele, Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos, nele nós existimos, é nele. Ele pode tudo, nós estamos seguros nele. Mas é ele quem nos diz para viver no chão da vida. Nosso culto, nosso sacrifício, nosso culto tem que ser racional. Vamos esperar um pouquinho a criança. Amém. Então voltem para mim agora. Vamos viver isso. Vamos viver esse cristianismo com maturidade, com grandeza. Quando as pessoas chegarem na gente para conversar, para falar, e chegar na gente e falar assim, olha, minha vida está perturbada. Você pode falar, Jesus é bom. Jesus é bom, eu tenho as minhas perturbações também, mas eu vou diante dele, ele aquieta meu coração, ele acalma meu coração, ele está comigo, e eu caminho nele, eu vivo nele, eu existo nele, ele é bom. Deus pode não tirar você da cova do leão, mas ele fecha a boca dos leões. Ele pode não te tirar da fornalha, mas ele caminha com você na fornalha. Isso é evangelho. É assim que cremos e é assim que vivemos. Nós cremos em milagres, mas mais do que isso, eu creio que em meio a todas essas vozes, essas perturbações, esses assassinos, essas pessoas odiosas, nós temos uma mensagem conosco, e essa mensagem é Jesus Cristo. E só para concluir, a Maria que deu a má notícia, quando os discípulos saíram, ela não foi. Ela ficou. Ela não aceitou a ideia de não saber aonde estava Jesus. Ela ficou lá. Ela ficou lá. E ela viu 2 anjos. E ela fez 2 perguntas, fez perguntas para os anjos. Cadê meu irmão? Cadê onde você colocou ele? Diz onde você colocou.
e ouviu a voz de Jesus. E reconheceu Jesus. E abraçou Jesus. E eu aprendi uma coisa grandiosa com isso. Quando nós não temos pressa para deixar o ambiente de milagre, milagres acontecem conosco. Não se apresse em sair do ambiente de Deus. Não se apresse. Calma. E quando você está no ambiente de Deus, você não quer saber de anjo. Ela viu o anjo, mas ela não queria anjo, ela queria Jesus. Ela estava procurando Jesus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Maria estava buscando Jesus. E o que é lindo em Deus, o que é lindo em Jesus Cristo, o que é lindo no nosso Deus é que Ele é encontrável. Ele é encontrável, Ele não é Deus escondido. Ele não está escondido. Não tem esse negócio de manto, de mistério com Ele, não. Não tem manto, não, né? O véu rasgado, de cima e embaixo. Manto rasgou. Não tem manto, não. Ele é encontrável. Ele está diante de nós com cara limpa. E Ele diz: sou eu. Quem busca Jesus não para por causa de milagre, não para por causa de profetada, não para nessas coisas. Quem quer Jesus, quer Jesus. Porque quem vem na igreja atrás de milagre, quando consegue o milagre, sai. Quando a pessoa vem atrás de Jesus por causa de dinheiro, quem pagar melhor leva. Quando a pessoa vem atrás de Jesus por qualquer outra coisa que não seja Ele, a pessoa deixa Jesus. Nós só ficamos com Cristo quando nós estamos buscando a Cristo. E quando nós estamos em Cristo, por pior que seja a situação, Ele é o nosso desejo intenso de onde queremos estar e com quem queremos estar. A narrativa, ela termina dizendo o seguinte: Jesus disse para ela: não me segura, deixa eu me segurar. Em outras palavras, ele disse assim: não precisa me segurar mais não, eu vou estar com vocês agora, todos os dias, todas as horas, todos os momentos da vida de vocês, até a consumação dos séculos. Não precisa me segurar não. Só não. Eu não vou mais embora, ninguém pode me matar mais, eu já venci a morte. Não precisa me segurar mais. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Não precisa me segurar mais, Maria. Mas eu quero que você dê um recado. Vai lá e diga aos meus irmãos. No início do ministério, os discípulos chamaram Jesus de mestre. Ele falou assim: vocês me chamam de mestre, Senhor, mas eu sou mesmo. Quando chegou lá em João 15, ele falou assim: vocês não são mais meus servos, vocês são meus amigos, porque eu tenho dito a vocês tudo aquilo que do Pai tem sido revelado. Mas quando ele ressuscitou, ele falou: vocês não são meus servos, vocês não são meus amigos, agora vocês são os meus irmãos. E vá lá e diga para os meus irmãos que eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. Que eu vou para o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. E depois eu vou me encontrar com eles lá em Tiberíades. Essa frase de Jesus é como se ele dissesse para os seus discípulos, para Maria: vai lá e diga para eles que a reconciliação com o Pai foi restabelecida. O canal foi aberto a um novo e vivo caminho. Vai lá e diga para eles que o perdão foi declarado, o sangue foi derramado
e nós somos perdoados. Vai lá e diz para os meus irmãos que a festa está pronta e o Pai está nos aguardando lá em casa. E diga para eles que eu vou conduzi-los no caminho. Eu vou estar com eles todos os dias até a consumação dos séculos. E a Maria foi correndo e disse tudo o que de Jesus ela tinha ouvido. Agora não foi mais o que ela viu, não foi mais coisa da cabeça dela, não foi mais coisa que anjo falou, não foi mais coisa que jardineiro falou. Ela foi lá e falou para eles tudo aquilo que ela ouviu de Jesus. Nós precisamos dizer para as pessoas tudo aquilo que Jesus tem dito, o que a palavra de Deus tem dito, o que as Escrituras têm dito. E Jesus chegou no meio deles e disse: paz, paz, paz seja com vocês. Novamente ele disse: paz esteja com vocês. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Escuta, meu irmão, cada um de nós tem uma mensagem e uma missão. A Bíblia diz que Jesus foi enviado para dar ouvido aos surdos, voz aos mudos, perna aos aleijados, libertação aos oprimidos. Foi para isso que ele foi enviado e foi para isso que ele nos enviou. E nós temos uma mensagem nos nossos lábios de que o mundo precisa saber, em meio a esse monte de vozes que nós temos por aí, de coisas, de polarizações terríveis, de gente falando um monte de coisa que não devia ter falado, crente falando um monte de coisa que não devia ter dito. Nós temos uma palavra que foi dada para Jesus e que as pessoas precisam ouvir. E a mensagem é esta: paz seja com vocês. Essa é a mensagem de Jesus para toda a raça humana. Porque quem tem Jesus tem paz. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.